Vamos para a palavra de Deus, nós vamos continuar sobre sabedoria, sabedoria do alto. Nós vamos buscar em Deus uma palavra que você leu durante esta semana. Você deve ter lido o capítulo 3 de Provérbios. Abra lá, nós queremos ler alguns versículos. Provérbios, capítulo 3. Versículo de número 13, nós vamos ler, diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Amém? Continuando, na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Pai, nós clamamos agora ao Senhor. Abre os nossos ouvidos, os olhos do nosso espírito, para que recebamos a revelação desta palavra, que transforma a nossa vida, que quebra nosso sistema de crença. Ó Deus, nos limpa, se necessário for, desconstrói dentro de nós algumas coisas que são verdades para nós, mas que diante de Ti são mentiras. Tira essas coisas do nosso coração para que possamos andar pelos caminhos da sabedoria, que são caminhos agradáveis, que são caminhos de paz para todo aquele que nele anda. Ó Deus, que esta palavra, ao entrar no nosso coração, nos transforme em outras pessoas para sempre. Nos ajuda, Senhor, a andar naquilo que o Teu Espírito Santo está nos dando hoje à noite. Seja destruída toda obra maligna, seja repreendida toda ação de Satanás. Manifesta Teu poder, Teus sinais e Teus prodígios, enquanto a Tua palavra, a verdade, é pregada em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. A sabedoria, ela é exemplificada como uma pessoa que tem dois braços. Quando você encontrar sabedoria, essa é a figura que você tem que ter na sua mente. Você vai encontrar uma pessoa, é representativo, que vai lhe abraçar de braços abertos. Mas essa sabedoria que vai lhe abraçar na mão direita, ela carregará vida longa. E na mão esquerda, riqueza e honra. Nós temos que entender que para a cultura hebraica, tudo começa da direita para a esquerda. Nós, quando vamos escrever numa folha, nós começamos do lado esquerdo da página até chegar no lado direito. Chegando no lado direito, no fim da página, nós vamos para a linha de baixo. O hebreu, quando ele escreve do lado direito para o lado esquerdo. Eu sou especialista em hebraico. E a minha Bíblia hebraica, quando você for ler em casa ou quando você tiver a oportunidade de pegar, a sua tendência é abrir a Bíblia hebraica como você abre os livros aqui no Brasil. A diferença é que o hebraico, você não lê um livro da esquerda para a direita. Você começa daquilo que seria a última página para nós. Ali começa um livro na cultura hebraica. Então, quando a Bíblia está revelando como é a sabedoria, e que a sabedoria, ela primeiro dá o braço direito para você. Depois ela vai te entregar o braço esquerdo. No braço direito você vai encontrar vida abençoada. No seu lado esquerdo você vai encontrar riquezas e honra. Você vai entender como funciona na sua vida aquilo que Deus quer dar. Na nossa cultura, nós não valorizamos isso. Porque para nós brasileiros o que importa é cumprimentar alguém com simpatia. Mas na cultura hebraica, você dá a mão direita, é a mão do respeito, é a mão da honra, quando você cumprimenta alguém.
Então, quando está falando da mão direita, está dizendo como começa a sabedoria na vida de alguém. A sabedoria, ela começa com vida. O problema é que nós queremos encontrar a sabedoria na mão esquerda, na riqueza, na honra. É o que todos estão buscando. Por isso que hoje no Brasil nós temos pessoas que têm casa própria, têm carro, mais de um carro, mais de uma casa, mais de bens, mas estão querendo se matar, porque a riqueza e a honra, elas não dão vida. A vida começa do lado direito. Por isso que o tema da palavra hoje à noite é: não tente começar pela mão esquerda da sabedoria. E eu poderia falar sobre as duas coisas que estão na mão, mas eu vou falar sobre apenas uma. Eu não quero falar sobre riqueza, eu quero falar sobre honra. Nós vamos precisar de outra noite para falar sobre riqueza. Mas olha o que Deus quer falar com você sobre honra, a mão esquerda da sabedoria. Primeiro, a sabedoria te dá vida, uma vida longa, uma vida abençoada. Depois você vai para o lado esquerdo dela, aonde você vai pegar a honra. Vamos deixar a riqueza de lado. A honra é você dar. Honra, o que é? Honra é você dar o valor que cada coisa merece, que cada pessoa é digna. Honra, ela muda de níveis. Você não pode dar a honra que você dá à sua esposa para qualquer mulher que você conhece. Você não pode dar a honra que você dá ao seu filho para qualquer criança que você gosta, que você acha bonitinha por aí. Você não pode dar a honra, você, por exemplo, que tem um patrão, você não pode dar a honra que você dá na mesma medida ao seu patrão, ao seu chefe, ao seu encarregado, ao seu gerente, para uma pessoa com quem você não trabalha. Então são honras. A honra que você dá para o seu pai, para sua mãe, você não dá para as outras pessoas idosas. E a honra é uma coisa, essa é a primeira verdade que eu quero falar com você, ela é desejada por muitos, é alcançada somente pelos sábios, é desejada por muitos, é alcançada somente pelos sábios. Por quê? Porque, queridos, nós aprendemos que quando nós temos um complexo, quando nós nos sentimos inferiores para com as outras pessoas, nós nos comparamos e de alguma forma nós nos sentimos menores do que as outras pessoas. Então nós achamos que o que vai resolver isso na nossa vida é os outros nos darem honra, os outros nos darem reconhecimento, os outros nos darem elogio. E aí eu quero chegar com você na vida de Saul. Na vida de Saul, o primeiro rei de Israel. A história dele é a história de um jovem que honrava seu pai. Certa feita perdeu-se as jumentas e ele, com medo que o pai tivesse um prejuízo, ele vagou pelos montes de Israel à procura das jumentas de seu pai. Mas passado muitos dias e não achando as jumentas, ele olhou para o seu servo, companheiro, colaborador do seu pai e disse assim: vamos voltar para casa, porque o meu pai já deve ter esquecido as jumentas e deve estar preocupado comigo. Um filho que honrava e dava valor ao coração do seu pai. Mas aí o servo dele disse assim: há um profeta, tem um profeta morando aqui perto, vamos ao profeta, para que o profeta receba a revelação de Deus e nos diga aonde estão as jumentas do seu pai. Isso era patrimônio, as jumentas valiam dinheiro, eram recursos da família. E quando ele está indo no caminho em direção ao profeta Samuel, ele mexe nas suas coisas e ele diz: meu Deus do céu, como eu vou me apresentar diante do profeta de mãos vazias? Porque ele estava vivendo uma cultura de honra. Ele não queria chegar diante de um profeta, ele não queria chegar diante de um homem de Deus e só tirar e não dar nada. Então ele diz: eu não posso chegar de mãos vazias. E Deus escolhe ele para ser rei. Mas depois que ele vira rei, ele deseja mais honra e mais honra. Você lê na Bíblia que o seu país está em guerra e o profeta vai atrás dele. Estão os homens lutando, estão os homens apreensivos no meio de uma batalha, e o profeta pergunta: onde é que está o rei? E eles dizem: o rei está lá na cidade de Carmelo, lá no Monte Carmelo, construindo um monumento em homenagem a si mesmo. Aquele menino que antes de ser rei fazia honra aos outros, depois que se tornou rei, por causa dos seus complexos, começou a buscar honra somente para si. Desonrou a Deus de todas as formas que poderia desonrar. Eles
para começar uma batalha, eles precisavam entregar um sacrifício de oferta no altar de Deus, para que Deus os abençoasse e vencessem a batalha. Como o sumo sacerdote demorou, o sacerdote demorou, o profeta Samuel demorou, eles daqui, isso aqui, ele pega os bois, ele mesmo oferece o sacrifício. Ele desonra o altar de Deus porque não era designado para fazer isso. Quando ele vê o filho dele vencendo os filisteus, sozinho, o nome do seu filho era Jonatã. Quando ele vê que Jonatã é mais honrado do que ele mesmo, ele vai guardando uma amargura contra o próprio filho, e chega um momento que ele diz assim: filho de uma mulher perversa, tu nunca vais ser rei no meu lugar. Ele amaldiçoa o próprio filho, ele não consegue dar valor a ninguém, porque agora ele quer a honra para ele. Muitos desejam a honra, mas somente os sábios alcançam. Quando ele estava para ser morto, ele, o exército dele, pelo gigante Golias, aparece um guri, entre 13 a 15 anos, é a base histórica que nós temos, e o guri com pedra, um pequeno pastorzinho que cuidava das ovelhas do seu pai, ele vai e ele luta contra o gigante, ele derruba o gigante, ele corta a cabeça do gigante, ele vai para o meio do exército, sozinho ele enfrentou tudo isso. O rei, diz a Bíblia, o rei Saul, estava tremendo de medo. O que acontece? As mulheres começam a cantar, as mulheres de Israel começam a cantar e a dizer: Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. E ele fica com raiva, porque só ele aceitava receber honra, mas ninguém poderia ser honrado. Ele pega a lança dele e ele joga contra Davi, 1, 2, 3, ele dá a filha dele para casar, antes do casamento tira para o Davi ficar com o papel de traído, de homem traído, exposto. Ele humilhou Davi de todas as formas. Ele não conseguia honrar o homem que tinha livrado ele da humilhação do gigante Golias, só porque o povo deu um elogio a mais para ele. E nós estamos falando de honra, porque se tem algo que é sagrado para Deus, se chama honra. Os ambientes de honra são santos. Quando Deus te torna sábio, a primeira coisa que você aprende na sua vida é honrar os outros e a não buscar mais honra para si. Quanto mais sábio você se torna, mais rápido você é em honrar, em reconhecer, em dar valor a todas as pessoas que têm alguma medida de valor para receber na sua vida que você conheça. Isso vai se tornando uma cultura dentro de você. E aí, queridos, eu tenho que dizer para você, nós entramos no próximo ponto que diz: é difícil de ser encontrada a honra, mas é fácil de ser perdida. Deixa eu falar de Saul mais um pouco. Esse rei, quando recebe a palavra dizendo assim: a partir de agora, Deus está tirando toda a honra de você ser rei. Ele rasga o manto do profeta, e o profeta diz assim para ele: assim como tu rasgaste o meu manto, assim a partir de hoje Deus rasga o reino da tua mão. Deus escolheu outro melhor do que tu. E aí quando você procura o que o outro era melhor, o outro era Davi. Você procura por que Davi era melhor do que Saul. Ele era menor, ele era mais fraco, ele era de uma família mais pobre, era um menino mais inexperiente do que o rei. O rei era um homem de quase 40 anos, Davi era um adolescente. O que Davi era melhor? Davi honrava. Davi honrava. Davi honrava o próprio Saul. Apesar do Saul jogar a lança contra ele, apesar do Saul humilhá-lo, apesar do Saul fazer muitas coisas contra ele, Davi, ele tinha sabedoria. Ele não abria a boca para desonrar o rei. Os soldados, os amigos que gostavam dele, que viam daquela situação, botaram a espada na mão dele e disseram: Davi, é Deus que está te entregando, ele está ali de costas, vai ali e mata esse rei que está te humilhando, que está te perturbando, que está acabando com a tua vida. Ele diz: jamais vou me levantar contra uma pessoa que está numa posição de autoridade. A ele eu dou apenas a minha honra. E os homens dizem: você é louco, ele quer te matar.
e ele dava honra. Aí a Bíblia diz: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes nós queremos todas as bênçãos que a sabedoria nos traz, mas a mão esquerda da sabedoria ela está encolhida. Às vezes você vê uma pessoa que trabalha para melhorar a sua vida nos recursos materiais, nos recursos financeiros, riqueza, mas não melhora. Porque o ambiente que essa pessoa criou para si é um ambiente de desonra. Os seus lábios desonram. A sua postura com as pessoas desonra. Não dá valor. Trata todo mundo como igual ou como abaixo. Qual era o segredo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, a quem Deus disse assim: eu te darei o mundo, então somente me obedeça, Davi. Qual era o segredo de Davi? Davi honrava. Davi dava o valor que cada pessoa tinha. Ele encontrava um idoso, ele honrava o idoso. Mas ele era rei. Ele encontrava uma prostituta dentro do reino dele, ele honrava essa prostituta como uma mulher. Davi, ele tinha no coração a sabedoria, vida longa, e depois da vida longa, a honra. É muito fácil de perder, porque Deus, ele não pode honrar uma pessoa que desonra. Deus não pode dar para você o que você não está dando para os outros. Deus não pode trazer sobre a sua vida o que você está roubando dos outros, através de palavras ou através de atitudes. Eu aprendi isso muito jovem, queridos, com dor, com lágrimas. Honra é algo sagrado, não se profana jamais o ambiente de honra. Você olha para Davi, ele tinha mais motivos para entrar no ambiente de desonra do que o Saul. Ele não entrou, ele não foi tentado por isso. Saul procurava um motivo para: tem que me honrar, tem que me reconhecer, tem que me dar valor. Até hoje, irmãos, eu tenho na minha vida muita possibilidade de entrar em ambientes de desonra. Muita. Você para pensar na cultura brasileira, todo mundo fala mal do treinador da seleção. Na cultura brasileira, todo mundo fala mal da sogra. A gente acha bonito isso. Na cultura brasileira, nós somos treinados a rir dos outros estados. Ou se rir do nordestino, do baiano, do carioca, do mineiro, do gaúcho e assim por diante. E muitas vezes estamos desonrando pessoas de idade. Pessoas que são mais dignas de respeito, de valor e de honra do que nós. Ah, mas tira de nós a honra para ver se não ficamos brabos. Tira de nós o respeito para ver se não fazemos a guerra. Joga para mim o versículo de Provérbios 22:4. Está aqui atrás. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Qual é a recompensa de quem é humilde? Honra. Muitas, mas vamos falar de honra. A recompensa é a honra. A honra não são as pessoas que nos dão. Pessoas traem, pessoas dão tapinha nas costas, falam bem na frente, concordam com a gente na frente, pegam a conversa e atrás mudam. A honra vem de Deus. A honra é recompensa de Deus. Davi foi humilhado por homens, mas honrado por Deus. Quando Jesus vem, diz assim: ele é filho de Davi. Quando as pessoas queriam um milagre, elas diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanta honra! Mas foi humilhado por homens. Porque se você buscar nas pessoas o que Deus quer te dar, você nunca vai encontrar.
Saul perdeu toda a honra porque queria que as pessoas lhe honrassem. Estou colocando aqui um monumento em minha homenagem. Todo mundo vai passar, vai fazer o sinal da cruz. Fiz um busto. Me honrem, me valorizem, me celebrem meu nome, celebrem meus feitos. Coloca outro versículo, Provérbios 18, 12. Queridos, o livro de Provérbios é maravilhoso, você precisa ler. Olha o que Deus está falando: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede ou precede a honra. Da mesma forma que primeiro uma pessoa fica vaidosa e aí quebra a cara, da mesma forma uma pessoa que está com a cara quebrada, está humilde, com o coração quebrantado, vai ser erguida em honra. Às vezes você diz assim: mas por que eu estou passando por essa situação que está me quebrando? Essa é a situação que precede a honra. Essa é a situação que precede a honra. Quando você está por cima, a próxima fase é a ruína, é a queda, é o acidente dos teus pés. Mas quando você decide honrar os outros, quando você decide colocar os outros um degrau acima de você, você sai do degrau que você queria estar e você dá isso para as outras pessoas. Você dá aquilo que você gosta, que é respeito, valor, reconhecimento e honra. Quem não gosta disso? E você pega e você dá para outra pessoa. A humildade precede a honra. Irmãos, uma prática que eu tenho. Nós temos aqui uma equipe de obreiros maravilhosas, em todas as áreas da igreja. Nós temos uma equipe, como diria o presidente, de notáveis. São notáveis homens e notáveis mulheres, estão trabalhando com seus filhos, que estão lá atrás, que estão aqui na música, toda a estrutura. Eu poderia me colocar um degrau acima. Eu sempre digo para os irmãos do louvor: muito obrigado. Por que você faz isso? Porque eu quero dar para eles honra, quero dar para eles valor. Eu vejo as pessoas, eu vi um irmão mexendo ali na cadeira, estava entrando na igreja. E ele começou, lá atrás, começou a arrumar as cadeiras. Eu cheguei por trás e disse: querido, glória a Deus pela sua vida, obrigado pelo seu gesto. Aí ele ficou assim: não precisa agradecer, porque eu só vi aqui, eu estava querendo ajudar. E alguém poderia dizer: mas para que fazer isso, pastor? Já agradecer, deixa ele trabalhar, já nem merece elogio, está recém começando, deixa ele trabalhar mais um pouquinho, deixa ele servir um pouquinho mais para você elogiar. Digo: não, querido, a humildade precede a honra. Você coloca o outro um degrau acima, você honra, e aí você recebe a mão esquerda da sabedoria. Tudo que Deus tem oferecido àqueles que alcançam sabedoria, a mão esquerda e a mão direita, e a sabedoria te abraça, ela te cerca com as bênçãos, com as vantagens e os benefícios prometidos na Sagrada Escritura, e você anda com Deus. Mas a nossa cultura é de achar algum motivo para botar as outras pessoas um degrau abaixo. A nossa cultura não é a cultura do céu, é a cultura de justificar alguma coisa. Você olhar como o diabo trabalha roubando das pessoas a bênção da honra, você vai ler comigo Provérbios capítulo 30, versículo 11. Está escrito ali: existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. O sábio que escreveu Provérbios, ele está dizendo: eu vejo uma geração de pessoas que desrespeitam. Eu vejo uma geração de pessoas que não dão valor aos que estão em posição de autoridade sobre eles. Olha que interessante o versículo seguinte: os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Outro versículo: os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Você entende algo aqui? A pessoa que desonra,
é porque ela achou nos outros o motivo que ela queria. Ah, porque fez isso, porque falou aquilo lá, porque eu não concordo com isso. Aí ela desonra. E toda pessoa desonrada não será honrada por Deus, é a pessoa que aos seus próprios olhos é pura. O problema está nos outros, não em mim. E que anda de olhar desdenhoso. Você já viu um olhar desdenhoso? Desdenho é desrespeito. É um olhar que desrespeita. Eu pergunto para você que você pode pegar essa geração que está dentro das escolas, tratando os professores de igual para igual. Pega essa geração, você pode dar 3, 4 faculdades, pós-graduação, não prosperarão, porque a mão esquerda da riqueza, a mão esquerda da sabedoria, onde há riqueza, é a mão da sabedoria que diz que tem que ter honra. Você olha os jovens hoje, eles lidam com os pastores, eles chegam, e aí cara, e aí mano, e a mão esquerda da sabedoria se encolhe. Eles falam com pessoas que foram colocadas como autoridades espirituais. As pessoas, elas chegam hoje diante dos médicos em desrespeito. Elas são atendidas pelos órgãos públicos, pelas repartições públicas. As professoras, elas têm sido desrespeitadas por pais, desonradas por pais e por responsáveis das crianças. E essa nação andará em miséria, porque riqueza e honra andam junto. Você quer prosperar? Honre. Eu tenho todo... Irmãos, a minha família não foi perfeita. Não foi. E eu poderia estar aqui elencando motivos para desonrar meu pai e minha mãe. E me considerar puro aos meus próprios olhos. Eu tive pastores que sinceramente não mereciam respeito, mas de minha parte receberam honra e respeito. Eu não me preocupo, irmãos, quando alguém, eu não sei se isso acontece, estou falando aqui numa hipótese, eu não me preocuparia se alguém no meio da igreja faz comentários a respeito da igreja, a respeito do pastor Samuel, comentários desonrosos, comentários desrespeitosos, comentários injustos, que propague alguma injustiça, alguma má interpretação. Eu não me preocupo com esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu estou agarrado na mão esquerda da sabedoria. A minha parte eu fiz. A Bíblia diz, a medida com que vós medirdes aos outros, Deus dará da mesma medida a você. Eu sei o que Deus tem preparado para mim. Quando você anda e transita num ambiente de honra para com as outras pessoas, você sabe, Deus tem essa medida para a minha vida. Você sabe. Eu acho engraçado, irmãos. Aconteceu o que eu vou contar. Uma igreja cheia de amor. Entra na célula um casal, 2 crianças. Uma criança é enteada do homem, a outra é filho do casal. E ele tem um histórico de dependência química, mas ele não quer isso. Mas de vez em quando dá aquela louca nele e ele vai para a boca e ele cheira tudo. Ele dá roupa, ele dá a moto, ele dá a bicicleta, ele dá o carro. Fica lá preso 3, 4 dias. Vende o próprio corpo para cheirar. O pai e a mãe dele, ele ficou sabendo que tinha viajado. Ele pegou um caminhão baú, botou na frente da casa do pai dele e começou a carregar tudo para levar para a boca de... Ele estava querendo cheirar tudo. E aí o vizinho, o WhatsApp hoje, manda uma mensagem para ele: o senhor está se mudando e não falou nada aqui para nós? Boa viagem, Deus abençoe. E aí eles, pelo amor de Deus, não estou... não, está aqui um caminhão baú e o teu filho está enchendo o caminhão baú com as coisas da casa. Está ele e mais 2 aqui. Eles, não, pelo amor de Deus, para tudo. Meu filho deve ter se envolvido com droga de novo. 3 vezes o pessoal da célula foi lá tirar ele da boca. Nem roupa tinha mais. Estava lá deitado em cima dos papelão na casa. 3 vezes pessoas do próprio bolso adiantaram dinheiro para ele não perder o carro, porque a mulher com o nenê precisava para trabalhar. Pessoal da célula, pessoal da igreja. Aí na 4ª vez ele foi e o pessoal da igreja não tinha condições de ajudar. Aí ele lá da boca de fumo entrou no Facebook,
Sabe essa história de amor? Cristãos são todos hipócritas. Quando você mais precisa, não ajudam. São todos egoístas, falam de amor e não vivem amor. E acho mais incrível que um monte de tolo entra no ambiente de desonra e começa, porque é assim mesmo e não sei o quê. E aquela família que tinha tirado 3, 4 vezes aqueles irmãos do próprio bolso sendo desonrados, o que você acha que vai ter para a vida desse irmão? Eu não falo nada. Trato com amor, trato com respeito. Mas você pode ter certeza que a soberba do coração precede a sua ruína. Quando você entra num ambiente de desonra, as mãos da sabedoria, tudo que ela tinha para oferecer para você, ela se encolhe. Você vai ter durante a sua vida motivos justos para desonrar as outras pessoas, mas você pode ser como Davi. Você pode escolher no seu coração dar honra, respeito. O profeta Samuel, um menino que a mãe colocou ele no tabernáculo para viver. O sumo sacerdote, Eli, e os seus filhos, Hofni e Finéias, eram prostitutos, aliciavam as mulheres que vinham na casa de Deus, roubavam as ofertas. E o menino Samuel vendo tudo isso. Por que se fala a geração de Samuel? Porque é a geração de profetas que tem o coração totalmente entregue em Deus. E o menino vendo aquilo quieto, orava toda madrugada. Um dia Deus aparece para esse menino e fala com ele e diz: o sumo sacerdote Eli, ele é como um cheiro ruim nas minhas narinas. Essa é a expressão no hebraico. E eu vou exterminar com ele, com a família dele, porque ele desonra a minha casa, ele desonra o ministério, ele desonra o meu nome, ele e os filhos dele estão trazendo imoralidade para dentro da minha casa. E ele fica em silêncio. No outro dia de manhã, o sumo sacerdote ali, o velho, que poderia bater nele, espancá-lo por qualquer coisa que ele diz assim: eu te conjuro que tu me fales o que Deus falou contigo noite passada, porque eu sei que Deus falou contigo. E ele respeitosamente diz assim: o Senhor me disse que vai exterminar com a tua casa, com o teu ministério, porque tu tens causado vergonha, sujeira e imoralidade no meio da casa de Deus e no meio do povo de Deus. Ele disse com todo respeito, um menino, em honra, uma coisa dura para alguém que estava acima dele, mas fala dentro de um ambiente de honra. E o sacerdote lhe diz: justa é essa palavra, realmente Deus falou contigo. Você não precisa, para falar uma verdade para alguém, colocar a pessoa um degrau abaixo. Aliás, se você for sábio, você vai sempre colocar as pessoas um degrau acima. Eu já tive que pedir perdão para o meu filho, porque eu vi que eu não estava honrando o meu filho. Porque para nós pais é muito fácil dizer assim: olha querido, o negócio é o seguinte, enquanto você comer em cima da minha mesa, aqui é como eu digo. Qual pai que não disse isso? E todos deveriam dizer, viu? Chega de pai banana. Porém, junto com isso, muitas vezes o filho estava esperando outra coisa. E eu tive que ir lá e dizer: filho, me perdoa. O que o pai falou é assim, mas me perdoa porque o pai acabou te desonrando na maneira que o pai falou. Muitos domingos, quando a gente tem mais tempo, que a gente encontra pessoas alcoolizadas pelas calçadas aqui de Rio do Sul, e eu ajunto e levo para casa, eu não ajunto ele como se ele fosse um vagabundo, às vezes é um senhor de idade. Eu coloco dentro do meu carro e eu digo: onde é que o senhor quer que eu leve? Ah, mas isso aí bebe porque quer, porque é um safado, porque é um malandro. Da minha boca não vai sair esse tipo de palavra, porque às vezes é um senhor de idade. Podia ser meu pai, podia ser meu irmão mais velho. Quando você está num ambiente de honra, Deus tem sabedoria e a bênção da honra para você. O próprio Deus, ele entra como juiz para dar a você a honra que você precisa para a sua vida. Muitas pessoas, elas pensam assim: não estão me valorizando. Irmãos, é um exercício colocar a sua esposa um degrau acima e honrá-la. Mulher, às vezes, ela não quer flor. Mulher, às vezes, ela não quer cama. Mulher, às vezes, ela quer honra da parte do marido. Mulher, deixa eu dizer algo para você. O seu marido está esperando que saia da sua boca alguma palavra de honra.
Às vezes você está elogiando todo mundo. Você elogia todo mundo da sua família, de fora da família, ator de televisão. Quem você acha bonito, quem você acha feio, quem você acha maravilhoso. E o seu próprio esposo do seu lado não recebe uma palavra de honra sua. E aí você diz assim, mas ele não. Ele isso, ele aquilo. Se você quiser, você acha um motivo para falar mal de qualquer pessoa. Sabia disso? Se você quiser, você acha motivo para desonrar e desrespeitar qualquer pessoa. Eu tomei uma decisão, faz muitos anos da minha vida. Eu honrarei. Eu não participo de conversa que desonra os outros. Significa o quê? Que dentro da igreja nós vamos amar todas as pessoas, mas dentro da igreja nós vamos ter os sábios e também vamos ter os tolos. Machucam, se levantam, caem de novo, se levantam. A vida é o mesmo ciclo, não muda nada. Não muda nada. Aí você vê uma outra pessoa que recebe a mesma palavra, recebe a mesma oração, recebe o mesmo acompanhamento, recebe a mesma ajuda, e outra pessoa está voando, rompendo, prosperando, vencendo. Qual a diferença? Uma fica dentro do ambiente de desonra e a outra vai para dentro do ambiente de honra. Aprenda a ser rápido em reconhecer o valor das pessoas. Aprenda em ser rápido em dar mais valor aos outros do que a si mesmo, porque a honra é Deus que vai dar sobre você, é Deus que vai te honrar, é Deus que vai estender a mão esquerda da sabedoria e passar para a sua vida. E junto com a honra, você terá recurso material. Junto com a honra, a vida financeira, a sua, vai mudar. Não adianta você mudar de emprego se você não aprender a honrar quem está sobre você. Não adianta você mudar de país. Pode ir para os Estados Unidos. Riqueza e honra estão juntas na mesma mão da sabedoria. Se você não quer honra, você também não vai receber riqueza. E tem gente que trabalha que nem um pangaré, mas desonra. Desonra. O silêncio desonra. O ser cúmplice da desonra dos outros é desonra. Irmãos, eu participo de alguns encontros familiares, a minha esposa é testemunha, que eu ouço coisas, não do meu pai, não da minha mãe, de alguns outros. Meu Deus do céu, irmãos. E alguém assistindo a cena poderia dizer assim para mim: por que você não abre a boca? Você não tem coragem? Eu tenho coragem sobrando para falar tudo o que precisa, mas eu não quero desonrar. A Bíblia diz: repreende o sábio e ele te amará. Não repreende o tolo, porque ele te odiará. Provérbios. Como nós precisamos caminhar dentro de provérbios, não é verdade? Queridos, eu nunca me apresento numa repartição pública diante de um vereador. Irmãos, pelo amor de Deus, você chegar para um vereador, e aí, cara, para um secretário, para um prefeito, E aí, como é que vai ser? Só prometem na rua, expondo. Mas eu faço o mesmo. Continua fazendo. Pode continuar, eu não estou aqui dizendo, você é livre. Mas a mão esquerda da sabedoria, ela tem honra e riqueza para quem abraça isso. Se o Espírito Santo estiver falando com você, meu amigo. Irmãos, às vezes eu vou em repartição pública, tive que resolver um problema de documento particular. Fui muito mal atendido. Mas como é que eu termino sempre? Muito obrigado pelo atendimento, que você tenha um ótimo dia, que você tenha uma ótima tarde. Mas por que se ele não te respeitou? Porque eu fico dentro do ambiente da honra, que é o ambiente dos sábios. Deixa a desonra para os tolos. Você não precisa disso. Deixa de ser um doente, um complexado, que está muito preocupado com o tratamento que recebe. Eu fui curado, Cristo entrou na minha vida, preencheu o meu vazio. Eu não dependo da palavra que as pessoas estão me dando. Eu não dependo do elogio que os outros querem me passar. Eu vivo com Cristo. Eu vivo na sua palavra.
E a medida com que vós medirdes, vos medirão também. A mão esquerda da sabedoria. Talvez hoje à noite, você ouvindo isso, você está dentro do seu coração dizendo assim: eu tenho que manter a minha pose. Será que não era a hora de você ir ao altar de Deus e dizer: Deus, eu pego toda a desonra que eu carrego dentro do meu coração, desonra que tem feito me perder no meu tempo, perder meu trabalho, perder meu esforço. Eu quero jogar aos pés da cruz. E me dá um coração como o de Davi, a quem tu confiaste todas as coisas, a quem tu honraste, porque ele sempre consagrou o seu ambiente de honra. Honra é algo sagrado, nunca profane isso. Aquele que profana paga caro, muito caro. Você vai ver dentro de uma empresa, as pessoas que dão certo não são os mais inteligentes. Até porque os mais inteligentes, eles acham que não precisam do patrão, logo eles estão dando coice no patrão, estão pegando outro emprego, porque eu posso, porque eu consigo, porque não me pagam, porque não sei o quê. A vaidade precede a ruína, a humildade precede a honra. Você vai ver os melhores alunos que recebem intercâmbios para outros países, que os professores indicam para mestrado, para doutorado, não são os inteligentinhos que batem de frente com o professor, são os que honram. Eu tive uma situação, e eu quero encerrar, na época da eleição para presidente do Brasil, um menino que estava sentado na mesma sala do meu filho gritou do lado do meu filho o nome do candidato que hoje é presidente. E a professora que estava de costas escrevendo no quadro virou para trás, viu meu filho, achou que era ele, já um preconceito por ser filho de cristão, filho de crente, e começou a gritar com meu filho e a dizer: vocês são os preconceituosos, vocês são racistas, vocês humilham as mulheres. Começou a falar assim com meu filho. E o meu filho voltou triste, e eu vi que dentro do coração do meu filho ia nascer uma ferida de desonra, que ele ia levar para dentro do resto da vida, o direito de desonrar, de bater de frente. Eu disse: meu filho, deixa com o pai. Nós vamos corrigir essa professora, ela foi injusta, ela já foi errada só em gritar, em se mover com política com crianças de 10 anos. Já foi extremamente imatura, extremamente errada, mas o pai vai escrever uma carta para ela. E o pai vai pontuar todas as coisas. E com todo o respeito, meu filho, sem deixar de dar a ela a honra de professora, nós vamos corrigi-la e nós vamos mexer no ambiente. Queridos, sem desonrá-la, eu fiz uma longa carta de algumas páginas, escrevendo para ela: se meu filho não fez isso, mas caso ele tenha feito, eu irei corrigir. Meu filho, eu não lembro dele ter sido racista, de ele ter humilhado mulheres, como a senhora gritou em sala, e os outros colegas confirmam. Se o meu filho fez, então eu serei o primeiro a puni-lo por isso, porque isso vai contra os nossos valores. Agora, se outra criança grita o nome de um candidato que a senhora tem ojeriza, que a senhora não gosta, e a senhora se manifesta desse jeito com crianças, a senhora não considera isso uma covardia? A professora hoje me respeita, me honra, me tem em alta consideração, porque eu não fui querer um chinelão na porta da escola bater boca. Tratei ela com honra, com respeito, mas corrigi o que precisava ser corrigido. Quando você fica num ambiente de honra, Deus luta tuas guerras, Deus luta por ti. Você fica cercado, mas Deus te mantém guardado, Deus te mantém protegido. Diga para a pessoa que está do seu lado: não tente começar pela mão esquerda da sabedoria. Busque a sabedoria do alto, e a mão esquerda dela vai se abrir para você e para sua casa. Talvez, queridos, essa noite você vai entrar no altar de Deus e você vai jogar algumas atitudes fora, ou não.
A vida é feita de escolhas e você pode fazer a sua escolha. Talvez você está preocupado assim, o que os outros vão pensar. Todo mundo sabe que é normal desonrar. E que só os sábios é que vivem de modo anormal. Só aqueles que mergulharam na verdade, na palavra de Deus e que amam a Jesus, é que tem coragem de ir até o altar de Deus e construir algo novo. Você só vai receber algo novo se você destruir o que estiver velho na sua vida. Você não precisa de música, você não precisa de emoção. Tem espaço aqui na frente para você quebrar o que está te impedindo de ser abençoado, para você quebrar aquilo que está te impedindo de receber, que as duas mãos da sabedoria querem estender para você e para a sua vida. Não tenha medo, seja o primeiro a vir. Tome uma decisão, quebre na sua vida tudo que atrasa, quebre na sua vida o que está impedindo Deus de dar coisas maiores e melhores.